Olá, meus irmãos, boa noite, paz seja convosco. Nós estamos hoje começando essa experiência nova que é a Escola de Crescimento Online. E nesse mês de maio nós teremos 4 aulas inaugurais. E para essa primeira aula convidei o meu amigo pastor Castelo Branco, ele que é pastor da nossa igreja no bairro São Marcos. Já conheço há muitos anos, no mínimo aí uns 15 anos, talvez mais, né? E ele vai falar de um tema muito atual. Ele é especialista em escatologia, estuda o Apocalipse, e ele vai falar sobre os sinais do fim dos tempos e a postura da igreja diante da pandemia. Então pegue aí o seu caderno de anotações, o seu tablet, o seu notebook, se preparem agora para não sair da cadeira, para não sair do sofá, para ouvir até o final esta aula. Então vamos recebê-lo louvando a Jesus. Boa noite, paz seja com todos. É um privilégio estar aqui ministrando ao seu coração. Essa é uma transmissão online da Quadrangular Cidade Nova, uma igreja de gente vencedora. Como diz o pastor Leandro, hoje nós vamos falar um pouco sobre a escatologia, sobre a doutrina das últimas coisas. Hoje nós vamos apreciar o sermão escatológico de Jesus em Lucas 21. E eu quero então, sem perda de tempo, convidar você para que você possa abrir a palavra de Deus. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 7. Lá Jesus diz a respeito da revelação dos sinais do fim dos tempos. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 7. Eu vou ler na versão King James. A versão King James diz o seguinte: então perguntaram a Jesus: mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá? E quais os eventos que estão para se cumprir? Observe você que aqui nós temos 2 perguntas, e Jesus vai responder essas 2 perguntas em forma de um grande sermão que vai até o versículo 38. Então no versículo 8, Jesus Cristo responde, esclarecendo, Jesus disse: cuidado que ninguém vos engane, ou cuidado que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome proclamando: ele sou eu, e ainda chegou o fim dos tempos, a esses não sigais. Lucas 21, 9. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis ou não vos apavoreis, pois é necessário que esses fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá ainda. Verso 10. E acrescentou Jesus: portanto, nação se levantará contra nação, e reino se levantarão contra reinos. Haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimento. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestiais. Verso 12. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e vos perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, com tudo isso por causa do meu nome. Verso 13. Porém nisso vos será oportunidade para que des testemunho. 14. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração, que não deveis se preocupar com o que haveis de declarar em vossa própria defesa. Verso 15. Porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca, e vos concederei sabedoria, a que não consigais resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vocês. Verso 16. Mas sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vocês. Verso 17.
e por todos sereis odiados por causa do meu nome. Verso 18: contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. E 19, para terminar a leitura: é na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Pois bem, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para essa introdução. Nós estamos hoje enfrentando uma das piores epidemias da história da humanidade. Todos nós sabemos que essa epidemia foi chamada de coronavírus, uma gripe altamente contagiosa que oferece um risco poderoso à vida humana. E o temor que ela se espalhasse se tornou uma realidade nos 5 continentes do planeta Terra. E essa pandemia quebrou o sistema de saúde e a economia de muitos países, e tem levado governantes a tomarem medidas trágicas para conter o avanço desse vírus. Fronteiras ao longo do mundo foram fechadas, comércios fechados, Olimpíadas canceladas, campeonato de futebol e shows cancelados, viagens internacionais proibidas, sem falar na especulação da teoria da conspiração, numa ideia exacerbada de que o vírus tenha sido até mesmo manipulado. Tudo isso tem nos preocupado. Tudo isso tem acendido uma sirene vermelha na cabeça de todos nós. Entretanto, meu querido irmão, eu quero te dizer que tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje já foi predito pelo Senhor Jesus. Deus não foi pego de surpresa. Tudo isso que está nos surpreendendo já havia sido profetizado nesse sermão escatológico de Jesus. Ora, nós vamos então hoje, nessa nossa primeira aula, enfocar a questão do sermão profético de Jesus. Mas primeiro nós vamos dividir esse sermão em 4 partes. Lembra que eu disse no início da leitura do texto que é feita a pergunta para Jesus que sinais haveriam de acontecer até a sua vinda, e a resposta de Jesus se dá numa forma de pregação. E aí nós vamos entender que o nosso foco nessa primeira aula vai se concentrar entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, o que chamamos de princípio das dores, ou sinais do fim dos tempos. Esse período contempla a primeira vinda de Jesus à terra em humilhação e encarnação, até a sua segunda vinda, que será de exaltação e glorificação. Então você que está nessa aula conosco precisa entender que tudo que eu vou falar durante esse período vai contemplar qual parte do sermão escatológico? Vai abranger da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. Aí os discípulos chegaram perto dele e falaram assim: Senhor, que sinais vão ocorrer nesse tempo? Aí agora Jesus vai dar para os discípulos uma lista de sinais que eles deveriam observar, que ocorreriam nesse intervalo entre a primeira e a segunda vinda. E o primeiro sinal está no versículo 8. No versículo 8, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: olha, cuidado que ninguém vos engane. A King James usa um termo cuidado, que ninguém vos iluda. Por quê? Porque Jesus disse: haverão falsos profetas, virão muitos em meu nome, mas não sou eu. E eu quero te dizer que depois que Jesus usou esta palavra, nunca faltou na história do cristianismo falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores e falsos mestres. É clara a proliferação do engano em todas as classes da sociedade, inclusive
inclusive na religiosa. Irmãos, o que não falta hoje no cenário mundial são lobos na pele de ovelha. Se você não sabe, vai ficar sabendo que nas cartas paulinas, nas cartas joaninas e nas cartas petrinas, o Paulo, o Pedro e o João tiveram que fazer uma apologética, uma defesa exacerbada contra os falsos mestres. Ora, irmão, se há 2000 anos atrás a maioria das epístolas foram escritas para defender a genuidade do cristianismo, se naquela época já existia, você imagina nos dias de hoje? Jesus diz: olha, o primeiro sinal que eu vou dar para vocês é a proliferação do engano. Irmãos, isso foi na era dos apóstolos. Isso também aconteceu no período patrístico dos pais da igreja. O Martim Lutero, na Reforma, enfrentou vários falsos profetas, vários falsos mestres. Mas o tempo todo nós temos que ficar protegendo o genuíno evangelho, porque o que não falta é gente querendo entrar com fermento estragado na massa de Deus. Então o primeiro sinal que Jesus chama a nossa atenção é para a proliferação do engano dos falsos profetas. No versículo 9, Jesus diz assim: então, quando ouvireis de guerra e de revoluções. E aqui então Jesus dá um segundo sinal a respeito de guerras. E aí eu quero te dar algumas informações, pasmem vocês. Depois que Jesus disse essa palavra, nunca mais houve no planeta Terra um único dia de paz. Depois que Jesus disse que haveria guerra, nunca mais houve um tempo de paz sobre o planeta Terra. Só para se ter ideia, o nosso século presenciou as duas piores guerras da história da humanidade: a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. As duas guerras mataram mais de 70 milhões de pessoas. Jesus disse: haverá guerras, rumores de guerra, haverão conflitos. E hoje a guerra que o mundo enfrenta é a guerra contra o terrorismo, depois do dia 11 de setembro, na derrubada das duas torres gêmeas, guerra com cunho ideológico e religioso, que trancafiou a Europa e os Estados Unidos, que mudou todo o protocolo nos países, por causa de uma guerra que tem um contexto religioso. Mas não para por aí não, a Bíblia profetiza várias guerras. A Bíblia profetiza agora em Ezequiel, do capítulo 36 ao 39, o que se chama a guerra de Gog e Magog. A guerra de Gog e Magog, que guerra é esta? Essa é uma guerra que vai haver uma invasão pelo norte de Israel. Quem vai fazer esta guerra, esse conflito? Irã, Iraque, apoiado pela Rússia. Ezequiel 36 ao 39 diz que Gog e Magog. Gog é uma pessoa, Magog é o povo daquela pessoa. O Irã e o Iraque, com apoio da Rússia, vão invadir Israel. Queridos, são várias guerras que a Bíblia profetiza. Jesus diz: haverá sinais, e um deles são conflitos. Só para você poder ter uma ideia, nesse exato momento que você está na sua casa, de maneira confortável, sendo ministrado na palavra de Deus, existe nesse exato momento 70 guerras em atividades no planeta Terra. Esse sinal, irmão, é um sinal patente, claro, evidente, de que Jesus está às portas. Jesus diz também no versículo 11 que haverá em muitos lugares enormes terremotos. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Terremotos. Você sabia que no planeta Terra, por ano, tem cerca de 700 a 800 terremotos? Só para você poder ter uma ideia da veracidade do poder da palavra de Jesus. 40 anos depois que Jesus disse que haveria terremoto, o vulcão Vesúvio, ele explode
e ele destrói toda a cidade de Pompeia. Jesus diz: haverá em vários lugares terremotos. O vulcão Vesúvio entra em evolução, em erupção, e destrói toda a cidade de Pompeia. Irmãos, os dois maiores terremotos da história da humanidade. Foi o primeiro terremoto que aconteceu em 1920. Ele aconteceu na China, 180 mil pessoas morreram em um único terremoto. Jesus disse que em vários lugares haveriam enormes. 3 anos depois, 1923, agora no Japão, um único terremoto mata 200 mil pessoas. Só para se ter ideia, esses 2 terremotos foram tão catastróficos que são classificados como a pior desgraça que ocorreu depois da exterminação do dilúvio. Jesus disse que haveria falsos profetas, que haveria terremotos, que haveria guerras, mas Jesus falou algo que nós agora estamos vivendo, que são as epidemias. No versículo 11, e nós vamos passar um tempo investigando a respeito das epidemias. E havendo em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis. E aqui eu quero que você redobre a sua atenção. Epidemia é a propagação de uma doença incontrolável e desconhecida pelo sistema de saúde, e isso gera fome e desemprego no mundo inteiro. Elas quebram o sistema econômico e a estrutura de governos. Mas eu quero chamar a sua atenção: essa epidemia não é a primeira. Houve uma outra epidemia que também trouxe muito sofrimento para a humanidade, ficou conhecida como a peste negra, que matou metade da Europa. E eu quero chamar a sua atenção de novo. Essa epidemia começou também na China. Coincidentemente, na China, quando os navios ancoravam nos portos chineses para trazer mercadoria, e a doença vinha através de ratos e pulga, e metade da Europa foi exterminada através da epidemia que ficou conhecida como a peste negra. Irmãos, a epidemia está na Bíblia toda, inclusive no Antigo Testamento. Uma das formas que Deus usava para punir os povos que eram inimigos dos hebreus era castigando aqueles povos com epidemias. Eu não sei se você observou, irmão, Jesus é muito detalhista. O versículo 11 diz assim: haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimento, ponto. Aí ele diz: então, vírgula, sucederão eventos terríveis. Não seria isso que nós estamos passando hoje? Na cabeça de quem? Quem poderia pensar que nós estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje? Mas Jesus, como profeta, aquele que tem a lente do futuro, ele diz aí no versículo 11: sucederão eventos terríveis. O que é surpresa para nós, já estava predito na palavra dele. Agora eu quero chamar você para um ponto da nossa aula que é muito interessante. Eu quero chamar você para estudar comigo tudo o que está acontecendo hoje sob as lentes do sermão escatológico de Jesus. Nós vamos fazer uma análise agora sobre tudo que nós estamos vivendo no planeta Terra, mas não são pelas lentes da mídia, não são pela boca daqueles que apresentam os telejornais. Nós vamos ver agora com sofia, com sabedoria, com os olhos de Deus. Então eu quero chamar a sua atenção. Como podemos entender o que está acontecendo nessa pandemia, de acordo com o sermão escatológico de Jesus? E eu vou te passar algumas coisas interessantes. Número 1, calamidades é a marca registrada desse tempo. Eu vou te frustrar alguns momentos, mas a verdade tem que ser dita. Escuta isso, meu irmão, escuta isso, minha irmã. Nós nascemos
no período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. E de acordo com a Bíblia, a primeira vinda até a segunda vinda seria um tempo marcado por calamidades. Da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, de acordo com a profecia bíblica, não seria tempo de refrigério. Eu estou te dando uma notícia. Você pode chorar, você pode se espantar, mas eu e você nascemos no tempo das calamidades bíblicas. Nós nascemos entre a primeira vinda, já foi. Nós estamos no aguardo da segunda vinda. E esse intervalo, escatologicamente, seria marcado por sinais. E dentre esses sinais estão epidemias, fome, morte, terremoto, corrupção. Aí você vai entender um negócio que você nunca entendeu. Quando Jesus... Deixa eu dar uma palavra para o seu coração aqui, sossega aí. Quando Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei um outro Consolador. Esse termo, o outro, tem o mesmo significado em espécie e em essência do que o primeiro. Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas eu não deixo vocês órfãos, eu envio o outro é igual a mim, e ele será o Consolador. A única era que o Consolador veio foi a nossa. O Espírito Santo, antes de Jesus, ele agiu de maneira esporádica. O Antigo Testamento tem manifestações do Espírito Santo? Tem, esporádica, rei, sacerdote, profeta. Mas por que na nossa era o Espírito Santo está sobre todos nós? Porque Jesus sabia que nós nascemos no tempo da calamidade. E para que serve um Consolador? Para ajudar no tempo da dificuldade. Então, a despeito de termos nascido entre a primeira e a segunda vinda, que de acordo com a profecia seria marcado por calamidade, graças a Deus que enviou o Espírito Santo para nos ajudar nesse momento. A palavra aqui é paracletos, que é a mesma ideia de ajudador, de apoiador. Então, nos piores momentos da calamidade, eu e você temos um ajudador, eu e você temos um auxiliador, que é o Espírito Santo. Agora eu queria mostrar a segunda coisa para você. Primeiro, é que nós nascemos no tempo da calamidade. Segundo, escuta isso: peste, terremotos, fome e corrupção não são para datar a volta de Jesus. Já tem gente achando que Jesus vai voltar mês que vem. Já tem gente achando que Jesus vai voltar semana que vem. Ei, escuta isso. Sinais não datam a volta de Jesus. Sinais avisam para nós que Ele está voltando. Não se desespere. Ele disse assim: ainda não é o fim. Então, os sinais que nós estamos vendo hoje, eles não são para colocar um relógio e falar vai ser tal dia. Eles estão apenas nos avisando para dizer para mim e para você: próximo está a volta de Jesus. Então, estou te dando já duas informações a respeito de como interpretar o que está acontecendo sob as lentes do sermão escatológico de Jesus. Primeiro, nascemos no tempo da calamidade, que é entre a primeira vinda e a segunda vinda. Segunda coisa, sinal, fome, peste, terremoto, vírus, bactéria, tudo isso não marca a volta de Jesus, a vida que Ele vai voltar. Mas agora eu vou entrar em algo mais profundo. Eu quero que você redobre a atenção, que eu não sei se você vai acreditar no que eu vou te falar. O versículo 9, Lucas 21, 9, diz assim: quando ouvirdes falar de guerra e revolução, não vos assusteis, é necessário que isso aconteça. É necessário. Tudo isso que está acontecendo no mundo é necessário. E aí eu fico perguntando, porque tem irmão que está orando para que isso não aconteça, mas segundo o sermão escatológico de Jesus, ele diz: é necessário que aconteça. Como que eu vou orar para que não aconteça algo que Jesus disse que é necessário que aconteça?
minha oração não é para que não aconteça. A minha oração é para que Deus tenha misericórdia quando acontecer. Aí então eu quero te mostrar algo mais profundo ainda. Você está fazendo uma pergunta na sua casa: por que é necessário que aconteça? Por que é necessário que tudo que nós estamos vivendo hoje aconteça? Aí eu vou te dar razões para você entender o porquê tudo isso Deus está permitindo acontecer. Primeiro, para mostrar a fragilidade do homem. Olha o que um vírus fez com o planeta Terra. O mundo inteiro está parado. Olha o que um vírus fez: quebrou bolsas de valor, matou pessoas. Até esse momento, mais de 3 milhões de pessoas infectadas por esse vírus. Comércio fechou, a igreja, o prédio da igreja fechou. Olha o que o vírus fez: trancafiou você dentro de casa. Olha o que esse vírus fez: deu um prejuízo de 4,5 trilhões de dólares nos Estados Unidos. Por que é necessário que tudo isso aconteça? Para mostrar para o homem a sua fragilidade, para mostrar para o homem que ele veio do pó e para o pó ele vai voltar. Jesus disse: é necessário que isso aconteça. Mas não é só para poder mostrar a fragilidade do coração do homem. Segundo, para mostrar quanto eu e você dependemos de Deus. Não tem tratamento para essa doença, ainda não tem remédio para essa doença, ainda há uma confusão exacerbada na medicina. Os sintomas se manifestam de maneira diferente no corpo de cada pessoa, dependendo da sua faixa etária. Nessa hora não tem remédio, nessa hora não tem tratamento definido ainda, nessa hora só tem a proteção de Deus, nessa hora só tem a bênção de Deus, nessa hora só tem um lugar no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. Jesus disse: é necessário que isso aconteça para mostrar a fragilidade do homem e para mostrar o quanto o homem depende de mim. O homem precisa entender que ele não é autossuficiente como ele pensava ser. Mas não para por aí. Por que é necessário que tudo isso aconteça? Para quebrar a arrogância do coração dos homens. Jesus disse no seu sermão escatológico que muitos irão desmaiar de terror pela expectativa de coisas que virão acontecer no mundo. Isso é para incutir temor no coração dos homens. Não temos o controle do destino, não. Isso é para mostrar que acima do dinheiro, acima do homem, Deus está no governo e no controle. Queridos, tem um tripé que sustenta a sociedade. Quais são os 3 passos ou as 3 pernas desse tripé? Ciência, conhecimento, dinheiro, poder econômico e poder político. Esses 3 tripés sustentam uma sociedade em proeminência. Quanto mais dinheiro, quanto mais conhecimento e quanto mais política, mais avançado o povo é. E vem um vírus e desmonta os 3 princípios, os 3 pilares, para mostrar e incutir temor. Mas sabe por que é necessário que isso aconteça? Para mostrar para mim e para você como que o pecado afetou toda a humanidade. Sabe tudo isso que você está vendo acontecer hoje? Sabe quando você liga a sua televisão e vê lá as más notícias? Tudo isso é resultado apenas de uma única palavra. Quando Deus olhou para Adão e disse: Adão, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Isso para mostrar como que o pecado afetou a humanidade e trouxe desequilíbrio cósmico. Só para você poder ter uma ideia, de acordo com a escatologia, depois que o homem pecou, a terra se inferiorizou 7 vezes.
O pecado inferiorizou a terra 7 vezes. Tanto que quando você chega em Apocalipse 20, no reino milenar, onde há uma restauração do planeta Terra, do meio ambiente, a terra fica 7 vezes mais bonita do que ela já é. Lá no reino milenar o sol brilha 7 vezes mais. Lá no reino milenar as plantas irão produzir muito mais do que produzem hoje, porque lá é quebrado essa consequência dessa maldição do pecado. Jesus falou: sabe por que é necessário vocês passarem por isso? Primeiro, nasceram no tempo disso acontecer. Segundo, porque é necessário para vocês refletir o que o pecado fez com a humanidade. Mas não para por aí. Tem uma reflexão que Jesus quer nos passar, que é muito importante. Pastor, por que é necessário que tudo isso aconteça? Acompanha comigo Lucas 21, 28. Lucas 21, 28. Tudo isso é necessário que aconteça, sabe por quê? Para que eu e você possamos desejar a volta de Jesus. Paulo diz que nós temos que amar a vida de Jesus, mas amar não por escapismo, amar por anelo. Aí Jesus, em Lucas 21, 28, diz assim: sendo assim como? Sendo tudo que eu acabei de falar, quando esses fatos começarem a acontecer, quais fatos acontecer? Terremoto, morte, fome, corrupção, vírus. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, ponto e vírgula, exultai e levantai a vossa cabeça, pois está muito perto a vossa redenção. Sabe por que é necessário que tudo isso aconteça? Para mostrar para mim e para você que está próxima a nossa redenção. Ei, deixa eu te dar uma palavra: o mundo está olhando para essa pandemia, o mundo está olhando para aquela multidão de gente que está doente, que está morrendo, o mundo está entrando em parafuso, em pavor, em desespero, mas eu e você que temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós olhamos tudo isso com as lentes dos olhos de Jesus, e aonde todo mundo está desesperado, eu e você podemos levantar as nossas mãos, levantar as nossas cabeças e glorificar a Deus, porque isto é um sinal que a nossa redenção está mais próxima do que antes. Por isso que é necessário que tudo isso aconteça, para revelar para nós que Jesus está às portas. Bom, então agora eu quero passar na terceira parte. Já analisamos o sermão escatológico, já vimos a pandemia sob os olhos de Jesus, e agora nós vamos falar sobre qual é a atitude que a igreja precisa ter diante dessa pandemia. Qual que é a atitude? Pastor, como que a igreja deve se comportar nesse momento de pandemia? Número 1, não julgue a Deus. Tem muita gente julgando a Deus. Você não sabe o que Deus está fazendo. Nunca insurja contra Deus. Nunca diga Deus é injusto. Nunca diga Deus é mau. Nunca diga Deus não ama as pessoas. Deus não ama a humanidade. Porque se Deus amasse a humanidade, Ele não permitiria que tudo isso aconteça. Ei, meu irmão, não julgue o que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque uma pandemia dessa tem desdobramento muito mais além do que nós possamos imaginar. Isso tudo que está acontecendo, presta atenção, é como se fosse um quebra-cabeça. A gente olha e está tudo embaralhado, está tudo fora do lugar, mas Deus é um especialista, e a hora que Ele começar a mexer as peças, Ele vai mexer nas peças, e tudo vai entrar no eixo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você que está em casa, você já viu um bordado? Você já viu um bordado? Presta atenção nas minhas mãos. Quando você olha um bordado, pelo lado de trás, só tem pontos, e você não entende nada. Mas a hora que você vira o bordado para o outro lado, você vai ver que tem uma linda obra de arte. Ei, querido, não julga o que Deus está fazendo, não. Você não sabe o que Ele está fazendo, mas a hora que Ele revelar o que Ele fez,
você vai ver a linda obra de arte que ele produziu na história da humanidade. A primeira atitude da igreja é não julgar o que Deus está permitindo acontecer. Isso é um fato. Segunda coisa que eu quero te alertar: não julgue as vítimas dessa pandemia. É nossa tendência a pensar que as pessoas que foram infectadas porque elas estão pagando por pecados pessoais. Essas pessoas mereceram por estar doente. Ei, eu e você sabemos que o pecado gera morte. Eu e você sabemos que o pecado gera calamidade. Mas é muita estupidez nossa querer achar que Deus está vingando o pecado pessoal das pessoas. Ei, irmão, a atitude da igreja é não julgar. Não julgue a Deus e nem julgue quem é vítima. Numa pandemia dessa, você não pode achar que quem morreu ou que sim, alguém que infectou é porque Deus está vingando nele. Mas tem uma terceira postura, presta atenção. Primeiro, não julgue a Deus. Segundo, não julgue o próximo. Mas terceiro, julgue você mesmo. Agora é hora de nos julgarmos. Agora, se eu não julgo o que Deus está permitindo, se eu não julgo quem está infectado, agora é hora de julgar a minha própria vida. Agora é a hora de eu olhar para mim mesmo. Agora é a hora de eu refletir a respeito dos meus pecados, a respeito das minhas falhas. Agora eu tenho que olhar mais profundo para a minha vida e discernir espiritualmente o que eu estou vivendo. Então eu estou te dando posturas da igreja nesse momento de crise. Não julgue Deus, não julgue o próximo, julgue a si mesmo. Agora a quarta postura que eu quero conversar com você: não se assuste. O versículo 9, Jesus diz assim no versículo 9: quando ouvires falar de guerra e revolução, não vos apavoreis. O que tem de crente apavorado, o que tem de crente desesperado, alarmado. Tem crente, irmão, que ele está roendo as unhas, ele está assim, está extasiado. Ei, eu estou aqui com uma palavra de Deus para a sua vida. Eu estou aqui com uma palavra poderosa e eu vou te provar por que você não deve ter medo. Olha aí para você pegar essa palavra no seu coração, versículo 18, Lucas 21:18, Jesus diz: contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Sabe o que é que você não precisa ter medo nesse momento? Porque se Jesus cuida de um fio de cabelo que cai na sua cabeça, Jesus está cuidando da sua vida, está cuidando da sua família, está cuidando do seu emprego, está cuidando do seu salário, está cuidando da sua saúde. Crente não precisa ficar com medo, apavorado. Jesus falou assim: não vos assusteis, não vos apavoreis. Eu estou vendo um tanto de crente apavorado, um tanto de crente com medo. Ei, irmão, não é isso. Jesus está dizendo: confia em mim, eu cuido de cada fio de cabelo da sua cabeça. E olha que tem irmão que nem fio de cabelo tem mais, e Jesus continua cuidando dele. Não apavora não, irmão. Somente confia que o Jesus que cuida dos fios do cabelo da sua cabeça vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua família. Lógico que com todas as prevenções, lógico que obedecendo todas as normas estabelecidas, mas temor, medo e pavor não tem motivo, porque Jesus está cuidando de você. Então, posturas da igreja: não julgue Deus, não julgue o próximo, julgue a si mesmo. Quarta postura da igreja: não fique assustado. Agora a quinta postura: tenha compaixão. Agora é hora da igreja ter compaixão. Sabe o que significa compaixão nesse momento? Ora pelas pessoas, separe todo dia um momento de oração pela vida dessas pessoas. O que é ter compaixão nesse momento? É ajudar, é cooperar com as autoridades, com as medidas determinadas para impedir o avanço desta doença. Irmão, por que você acha que nós não estamos tendo culto presencial? Compaixão, porque a igreja não quer ser aquela que vai proliferar o mal. A igreja está aqui para impedir que o mal avance. Essa é uma postura da igreja: compaixão. Mas agora eu quero ir mais além contigo. Já falei de não julgar Deus, de não julgar as vítimas, julgar a si mesmo e não ter medo e ter compaixão. Mas sexta é mais poderosa.
A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essas pessoas sou eu e você. E aí, então agora eu quero inferir sobre dois assuntos em que esta pandemia vai cooperar comigo e contigo. Primeiro, você está notando aí agora a importância da igreja? Agora tem um tanto de gente querendo vir para a igreja e não pode. Mas quantas vezes você trocou o culto por um passeio? Quantas vezes o seu pastor ficou aqui pregando com a igreja vazia, com cadeira vazia e você passeando? Quantas vezes você trocou um futebol, um passeio no shopping, um papo na esquina e a igreja aberta? Agora você quer vir? Não pode. Agora você está dizendo assim: pastor, que dia que a gente vai voltar? Pastor, estou morrendo de saudade. Mas o dia que pode você não valorizou. Então essa pandemia tem coisas a nos ensinar, a valorizar a nossa igreja, a valorizar o nosso pastor, a valorizar a importância da nossa comunhão. Isso é muito importante. Agora tem um segundo viés dessa cooperação poderoso. Olha o que Jesus diz em Lucas 21, verso 13: porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Isso, porém, será uma oportunidade para que deis testemunho. O que é que Jesus espera? Que a igreja continue pregando a palavra dele no momento da crise. Este é o momento de pregar, esse é o momento de levar o evangelho. É agora que temos que pregar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo. É agora que temos que pregar que Jesus breve voltará. A igreja é a resposta de Deus para o mundo e Jesus o remédio para as nações. Jesus disse: esta será a oportunidade para dar testemunho. Então Jesus espera que eu e você continuemos pregando a mensagem da cruz, mesmo diante de toda a crise que nós estamos vivendo. E a sétima e última postura da igreja diante dessa pandemia é o que Jesus deixou no versículo 19. Eu queria que você agora triplicasse a sua atenção, porque chegamos no clímax da nossa conversa. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. É na perseverança que vocês vão confirmar que são salvos. Observa como que ele linka perseverança com salvação. Perceba como que ele junta perseverança com salvação. Observe isso. Jesus está dizendo assim: só vai ser salvo quem perseverar. Eu vou ler de novo para você não falar que eu estou colocando palavras ao texto. Eu só estou fazendo a hermenêutica dele. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você? Que só quem persevera é que tem confirmação de salvação. Ei, meu irmão, agora não é a hora de retroceder, agora não é hora de abandonar, agora não é hora de fracassar, agora não é hora de medo, agora não é hora de pavor, agora é hora de permanecer, é hora de perseverar. A perseverança é a qualidade daquele que começa e não desiste. A perseverança é a qualidade daquele que pôs a mão arado e não olha para trás. E não pode ser com vírus, pode ser com bactéria, com terremoto, com fome, com qualquer outra calamidade. Eu vou permanecer naquele que me chamou. É a perseverança, irmão, que vai confirmar que você é um salvo, que você salvou a sua alma. Então essas são as atitudes que nós temos que ter nesse momento. Não julgue Deus, não julgue vítimas, julgue a você mesmo, não vos assusteis, compadeça dos que estão passando necessidade.
tire lições como a importância de congregar, que não foi cerceada no momento, pregue o Evangelho, ganhe almas e por último, persevera, viu, filhão? Porque é isso que vai confirmar que você foi um salvo. E para a gente terminar nossa primeira ministração, nossa primeira aula, eu vou entrar num texto com vocês de 1 Tessalonicenses 5. Se você puder estar na sua casa, pegar a Bíblia e nos acompanhar, faço questão que você me acompanhe, porque eu sempre vou interpretar a palavra a partir de um entendimento que nós vamos obter dela. E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele vai fazer um paradoxo entre como que o mundo aguarda a volta de Jesus e como a igreja deve aguardar a volta de Jesus. Eu sei que nós já estamos há um bom tempo conversando, mas eu preciso concluir com isso para você entender como que eu, igreja, aguardo a volta de Jesus e como que o mundo aguarda a volta de Jesus. Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a Bíblia King James começa assim: Cristo retornará em breve. Aí o apóstolo Paulo diz assim: caros irmãos, pronto, aqui ele define o público. Para se fazer uma boa interpretação do texto, você tem que responder 4 perguntas: quem está falando, para quem está falando, quando está falando e por que está falando. Qualquer texto bíblico, sem esse contexto você não entende nada. Ele começa o capítulo 5 dizendo assim: caros irmãos, ou seja, o que eu vou falar agora são para os irmãos, não é para o mundo, não tem nada a ver, aqui é para os irmãos. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmo estáis bem informado de que o dia, olha aí o D maiúsculo, do Senhor virá como ladrão na noite. Primeiro paradoxo que Paulo faz: conhecimento versus ignorância. Olha o que ele diz: caros irmãos, com relação a tempos, com relação a épocas, eu não preciso escrever para vocês, porque vocês estão bem informados a respeito do dia do Senhor. Vou parafrasear, é como se Paulo estivesse aqui hoje dizendo o seguinte nessa aula: irmãos e irmãs da Quadrangular, da Cidade Nova, com relação à volta de Jesus, eu não preciso escrever e nem falar mais nada. Sabe por quê? Porque vocês já têm conhecimento que a volta de Jesus se dará como ladrão. Ou seja, quando Jesus voltar, a igreja tem conhecimento, mas o mundo tem ignorância. E a igreja precisa saber mais a respeito disso, porque quando Jesus voltar, o que o apóstolo Paulo espera é que a igreja o aguarde com conhecimento. Quem anda na ignorância a respeito do regresso de Cristo é o mundo. Agora Paulo vai fazer o segundo paradoxo entre a igreja e o mundo, verso 3 ao 5. Estou em Tessalonicenses 5, verso 3 ao 5. Quando vos afirmares paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Observe eles, pronome de tratamento aqui é eles, não nós. Repentina destruição virá sobre eles. Por isso que eu quero que você acompanhe aí 1 Tessalonicenses 5,3. Quando vos afirmares paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como dores de parto, tornando uma mulher grávida, e de forma alguma encontrará escape. Verso 4: entretanto vós, irmão, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa, porquanto vós todos os filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. O primeiro paralelo que Paulo narra sobre a volta de Jesus é conhecimento versus ignorância. O segundo paradoxo é esse: expectativa versus surpresa. Sabe quem que vai ser pego de surpresa quando Jesus voltar? O mundo. O mundo será, diz o apóstolo Paulo, apanhado por uma surpresa, uma perplexibilidade.
A igreja não recebe Jesus como surpresa, a igreja aguarda Jesus com expectativa. Há uma expectativa no nosso coração que Maranata, hora virá o Senhor Jesus. Ele está mostrando, primeiro, conhecimento versus ignorância, segundo, expectativa versus surpresa, terceiro, paradoxo. 6-8. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Palavra sóbrio. Pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam de noite que se embriagam. Terceiro paradoxo: sobriedade versus embriaguez. O primeiro é conhecimento versus ignorância. O segundo é surpresa versus expectativa. O terceiro é sobriedade versus embriaguez. Quem está embriagado não tem controle. Quem está embriagado está sob o controle de outra influência, de outro poder. O que que Jesus está querendo? O que que Paulo está querendo dizer? Que quando Jesus voltar, que Ele vos apanhe sob sobriedade, em consciência, em culto racional, sem histeria, sem embriaguez, sem miminice, sem carnalidade. Ele está mostrando para nós como que o crente deve aguardar a volta de Jesus. E por último, ele faz 5 paradoxos. O melhor vem agora: conhecimento versus ignorância, expectativa versus surpresa, sobriedade versus embriaguez. Mas para terminar, olha o que ele diz no versículo 9, 10 e 11: porque Deus não nos destinou para a ira. Porque Deus não nos destinou para a ira. Já que Deus não nos destinou para a ira, para que Deus nos destinou? Continua lendo o versículo comigo. Mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por todos nós, quer que estejamos acordados, vivos ou dormindo, mortos. Vivemos unidos para sempre com Ele. Olha aí, o último paralelo que ele faz. Qual que é o último paralelo? Salvação versus julgamento. Quando Jesus voltar, o mundo vai ser julgamento, mas quando Jesus voltar para a igreja, vai ser salvação. No versículo 9, ele diz: porque Deus não nos designou para a ira, não tem desígnio de ira para quem está em Cristo. Pelo contrário, quem está em Cristo receberá, será contemplado com a salvação. Então eu quero provar para você agora por que você pode ter expectativa que Jesus vai voltar. Eu estou te mostrando os 4 pontos que Paulo espera que a igreja aguarde Jesus: conhecimento versus ignorância, expectativa versus surpresa, sobriedade versus embriaguez e salvação versus julgamento. Aí você está na sua casa, já me ouvindo há quase 1h20 e me falando assim: pastor, desde quando eu sou pequeno eu ouço que Jesus vai voltar e Jesus não volta nunca, pastor. Mas eu vou te provar o porquê que você pode esperar Ele voltar. Vá comigo em 1 Tessalonicenses 1:10 e aí a gente termina nele. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E aí eu encerro com vocês assim: olha, enquanto aguardeis do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Ei, crente, meu irmão, minha irmã, eu vou te provar que você pode todos os dias criar uma expectativa no seu coração que pode ser hoje. Primeiro, Paulo diz assim: enquanto aguardeis do céu seu Filho. Irmão, o crente da igreja de Tessalônica, ele tinha os pés na terra, mas o coração e os olhos no céu. E o crente de hoje tem que tirar um pouco os olhos da terra. O crente de hoje tem que tirar um pouco o coração das coisas da terra, porque nós não temos mais 1000 anos pela frente. Nós temos que aprender com os crentes de Tessalônica, aguardando nos céus o Senhor Jesus Cristo. O seu pé pode estar na terra, mas o seu coração e os teus olhos têm que estar no céu. Mas por quê? Aí ele continua dizendo assim: a quem
Ele quem? Deus ressuscitou de dentre os mortos. Sabe por que todo dia você pode criar a expectativa que Jesus vai voltar? Porque quando ele fala de aguardar Jesus, Paulo diz: Deus o ressuscitou de dentre os mortos. Sabe por que eu sei que Jesus vai voltar para te buscar? Porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus está vivo. Por isso que nós podemos olhar todos os dias e aguardar o regresso dele. Porque quando Paulo fala para aguardar, logo ele fala da ressurreição. Porque ninguém pode esperar o morto, mas Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Já que todo dia eu posso olhar para o céu e aguardar a vida de Jesus, porque ele ressuscitou, quando ele voltar, ele vai voltar para quê? Aí Paulo termina: para nos livrar da ira que certamente virá. Então, irmão, independente do que está acontecendo hoje, crie expectativa no seu coração, porque daqui a pouco, no ressoar da trombeta, no toque da trombeta, no arrebatamento da igreja, da parousia, da primeira etapa da segunda vinda, o nosso corpo será transformado em corpo de glória, e o nosso nome será chamado, e lá não haverá mais choro e nem pranto, lá não haverá mais dor, lá estaremos para sempre com o Senhor, lá beberemos da água da vida, comeremos do maná escondido, seremos coluna no templo de Deus e assentaremos com o Senhor para sempre no seu trono. Esta é a expectativa que deve ter a igreja hoje. Eu quero terminar então orando. É uma aula, mas nós ministramos a palavra de Deus. Eu quero orar para que você possa perseverar. Eu quero orar para que, diante de todas as adversidades, você possa ficar firme. Irmão, conta uma história que um homem estava debaixo de uma árvore e passou em frente àquele homem uma peste. E o homem perguntou assim: peste, onde você vai? A peste falou com o homem: eu vou na cidade matar 10.000. Quando a peste voltou, o homem falou: peste, eu ouvi no rádio que você matou 100.000, eu vi na televisão que você matou 100.000, você falou que ia matar só 10.000. A peste olhou para aquele homem e falou: não acredito em tudo que você está ouvindo, eu matei só 10.000, os outros 90.000 morreram de medo. Mas não deixa o medo te matar não, você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu quero terminar para que a sua perseverança nesse momento seja notória em Cristo Jesus. Pai, eu te agradeço por esse tempo maravilhoso que passamos da exposição da sua palavra no sermão escatológico de Jesus. Pai, eu espero que nós tenhamos novos encontros ou outros encontros onde possamos refletir mais a respeito desse regresso glorioso. Pai, enquanto isso não acontece, Pai, eu quero orar por cada pessoa, por cada família, por cada homem, cada criança, cada adolescente, cada estudante da sua palavra, dessa escola de crescimento. Oh Deus, que eles possam perseverar em Jesus, que eles possam aguardar dos céus o seu Filho, a quem o Senhor ressuscitou de dentre os mortos, e ele virá para nos livrar de toda a ira vindoura. Pai, certo disso, sela esta palavra no coração de cada um deles, em nome de Jesus, amém. Esta foi a primeira aula online da escola de crescimento da Quadrangular Cidade Nova, uma igreja de gente vencedora. Glória a Deus. Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Anderson Castelo Branco, e certamente você estará conosco mais vezes, porque foi uma aula maravilhosa. Ele já orou por nós, já orou por você que está aí acompanhando a aula, e eu quero terminar lembrando, como ele já falou aqui, essa foi a primeira aula. Semana que vem tem mais, toda segunda-feira às 20 horas. E na segunda aula, semana que vem, segunda-feira, às 20 horas, estará conosco o pastor Pablo Silva, a maioria já conhece, pastor da nossa igreja no Laguna, e ele vai falar sobre o tema a identidade do cristão. Então está também imperdível. E esta aula que você assistiu agora, passa o link para outras pessoas que você conhece, amigos, pessoas da sua família,